oração erguemos nossa voz aos céus, e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois cremos em seu grande amor. Problemas se resolvem pelo seu poder, enfermos são curados pela fé, os lares destruídos são erguidos outra vez, a vida nova então se faz. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é seu poder, nosso coração vive com contrição, derramamos em suas mãos, cumpra se nós então o seu querer. Queremos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é seu poder, nosso coração vive com contrição, derramamos em suas mãos, assim nós então o seu querer. Olhamos ao nosso Deus, Pai de amor, gratidão, Senhor. Obrigado por nos amar de uma forma tão extraordinária. Obrigado pelo privilégio de nos tornar teus filhos, Deus. Pecadores, tímidos. E o Senhor não olhou a nossa condição. O Senhor nos resgatou com o seu precioso sangue. Obrigado, Jesus. Nós precisamos e te pedimos nesta hora. Tudo que nós pedimos é a presença do Santo Espírito transformando o nosso coração e fazendo uma obra transformadora para que possamos, ó Deus, nos tornar semelhantes a Jesus. Purifica-nos, santifica-nos para a glória, louvor e honra do teu nome. Continue falando conosco através da tua palavra. O teu filho, Gustavo, estará trazendo e compartilhando o pão da vida conosco nesta noite. Por isso nós suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite. Que bom que você veio e que estamos aqui mais uma vez juntos para adorar o nosso Deus e partilharmos das bênçãos dos céus. Depois de um sábado, tão especial que tivemos ontem, já está aqui no primeiro dia da semana para mais uma vez juntos aqui abrirmos a palavra de Deus e ver o que Deus tem a nos falar nessa noite. Muito feliz porque você veio, um dia chuvoso, frio de Salvador, não é aquele frio, mas a gente está acostumado com o calor, mas estamos aqui para nos aquecermos também com a palavra de Deus e, sobretudo, com a presença do Santo Espírito. Há um mês e pouco atrás, eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem aqui numa quarta-feira, e nessa oportunidade nós falamos sobre unidade. E hoje, como vocês já viram, mais uma vez, nós vamos falar sobre unidade, fortalecendo a unidade. Mais especificamente,
nós vamos falar sobre 3 passos imprescindíveis para fortalecermos a unidade. Na ocasião que nós falamos aqui, nós usamos como texto ou referência João capítulo 17. E hoje, de novo, nós vamos usar João capítulo 17. E sempre que nós lemos um texto bíblico, é importante a gente compreender o contexto, né? Que aquele texto foi escrito, ou a história que ela está registrando, o antes e o depois. E João capítulo 17, se nós pularmos para o capítulo 18, nós vamos encontrar Jesus indo ao Getsemane, onde ele seria preso, julgado, condenado e finalmente crucificado. Mas se a gente voltar alguns capítulos antes, do 14 até o 16, inclusive ontem, o pastor Robson belamente nos trouxe aqui a mensagem sobre o capítulo 14, nós encontramos o momento daquela conversa difícil, né, de Jesus com os seus discípulos, porque eles estavam tristes, desanimados com o que Jesus estava prevendo que iria acontecer com ele. Então, no capítulo 14, ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-los teria dito. Eu vou sim, mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar este lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Só que Jesus não para só no 14. Quando você chega no 15, ele diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Se permaneceres ligados em mim, vocês darão bons frutos. Então Jesus, mesmo que ele estava com um tom de despedida, ao mesmo tempo ele disse: eu vou, mas você pode continuar ligado a mim. Se estiver assim, você dará bom fruto. E aí, quando ele vai para o 16, ele entra com outra promessa. Ele diz: ó, importa que eu vá, porque se eu não for, Consolador não virá. Então importa que eu rogue ao Pai, para que ele envie a vocês o Espírito Santo. Sabe, estas 3 promessas específicas aos discípulos naquele momento poderia ser o suficiente para enchê-los e reanimá-los de esperança e eles acreditarem de fato que eles estavam diante do Filho de Deus e que o que parecia uma aparente derrota, na verdade, era mais uma vitória de Jesus. Só que Jesus não para por aí. Ele então vai realizar a oração do capítulo 17, que nós conhecemos como a oração sacerdotal de Cristo. E nesta oração, Jesus, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase, Jesus ora por ele mesmo. Na segunda, ele ora pelos discípulos, ali, os 12. E depois, ele ora assim, por todos aqueles que um dia aceitarem a mensagem que esses aqui vão pregar. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós fomos alcançados por essa mensagem. Nós cremos nessa mensagem que os discípulos espalharam pelo mundo e por esta razão eu e você estamos aqui hoje. Isso nos diz que Jesus orou por mim e orou por você. E nesta oração há alguns elementos que vai nos levar ao tema da mensagem, que é justamente a unidade. Mas antes de lermos os textos e entrarmos especificamente na mensagem desta noite, nós temos algo a fazer agora que registra esse ponto necessário na vida do cristão, que é a unidade. Vocês conhecem essa mulher? Todos conhecem? Acho que todos sabem que nesse momento ela está internada de um leito de hospital, a nossa irmã Beatriz. A irmã Beatriz, para aqueles que não a conhecem, é uma das pioneiras desta igreja no ministério da intercessão. E se você não a conhece, não se preocupe, porque ela te conhece e ela já orou por você. Ela ora por você, ela continuará orando por você. Mas hoje, como vimos, ela está precisando de nossas orações. Ela submeteu uma cirurgia na quinta-feira, de coluna. Foi bem sucedida, relativamente, mas hoje ela me mandou um áudio e ela ainda não está com os movimentos esperados dos membros inferiores das suas pernas. E por isso nós precisamos orar por ela. E por isso nós vamos tirar agora 1 minuto. E você ter a oportunidade de retribuir as orações que ela já fez por você. Aí no seu banco mesmo em silêncio, você ore a Deus 1 minuto pela nossa irmã Beatriz. E no final nós vamos fazer mais também uma breve oração. Grande Deus, nesse momento
Estamos aqui reunidos com o propósito de estudar a Tua Palavra e juntos aprendermos mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Mas nesse momento, Deus, nós também voltamos o nosso pensamento à nossa querida irmã Beatriz, que tanto se preocupa, que tanto nos ama, que tanto nos motiva nessa jornada espiritual. Ela está em um leito de hospital, como muitos de nós aqui já estivemos um dia, carecendo, ó Deus, da Tua mão protetora e da Tua bênção. Hoje ela me mandou um áudio e no final do áudio ela dizia as frases que nós aprendemos não apenas dizer, mas a sentir em nosso coração. Que ela nos ama, que ela precisa de nós para ser feliz. Que nós somos a parte visível de Deus para ela. Que nós cremos, que ela crê mais em Deus porque nós existimos. E nós queremos dizer a ela também essas mesmas palavras. E dizer que esta igreja a ama e que estará orando e abraçando neste momento. Porque nós queremos, ó Pai, no próximo domingo ver a nossa irmã entrando por essas portas para adorar junto conosco. Nós cremos no Teu poder e na Tua misericórdia, mas cumpra, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade na nossa vida e na vida da Tua filha, em nome de Jesus. Amém. O primeiro verso do capítulo 17 que nós vamos ler está aqui. Jesus, continuando a sua oração, então ele disse: Pai Santo, proteja-os, aqui ele está orando pelos discípulos, proteja-os em seu nome, o nome que o Senhor me deu para que eles sejam um, exatamente como o Senhor e eu somos um. No versículo 21 do mesmo capítulo, ele continuando a sua oração, agora já orando por mim e por você, ele diz assim: eu peço para que todos possam ser um, exatamente como você, Pai, está unido a mim e eu unido a você. No verso 22, ele continua, um pouquinho, acho que dá para ler. Eu dei a eles, não estou entendendo, eu dei a eles a glória que você me deu, a fim de que eles possam ser um, exatamente como nós somos um. E terminamos com 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo conheça que me enviaste e os amastes, assim como você me amastes. Então aqui termina os textos que nós gostaríamos de trazer para vocês do capítulo 17. Se vocês observaram, nesses 4 versículos, Jesus ele repete algo comum, que é sermos um ou sermos uma unidade. E nós sabemos que na Bíblia, quando algo se repete por várias vezes no mesmo texto, é porque aquilo tem uma relevância maior. Portanto, na sua oração de despedida dos discípulos, Jesus dá uma ênfase especial na unidade da igreja, na unidade dos seus discípulos, na unidade do seu povo, do seu remanescente fiel. Portanto, nós podemos com certeza crer que esta atividade, que esse processo de unidade, ele é essencial para a minha e para a sua salvação. Em dezembro do ano passado, nós tivemos uma reunião da liderança daqui desta igreja, que estaria liderando, a igreja da Pituba neste ano, para traçar algumas metas. E, por incrível que pareça, a primeira meta dita por alguns dos nossos irmãos foi isso: união, unidade. Definido então algumas metas, e sendo ela uma delas justamente isso daqui, o pastor perguntou: ok, nós precisamos mover a igreja para a unidade. E o que é que nós podemos fazer? Quais são os passos que nós podemos, as medidas que nós podemos exercer para que a igreja pratique a unidade? E aí surgiram algumas ideias naturais, Eventos sociais, almoços, e nós temos tido ultimamente aí, almoços maravilhosos, esportes, trabalharmos com a igreja, encontros para que nós possamos nos conhecer e desenvolver a unidade. Pesquisando sobre a questão de união e unidade, eu descobri que união é o ato de termos 2 ou mais pessoas em um mesmo local. Isso é união. Portanto, nós aqui temos uma união de pessoas. Unidade já é o ato de sermos um ou único. Portanto, a união é importante. Temos os eventos para nos encontrar. Mas se a união não promover a unidade, a vida cristã, ela perde o seu sentido.
E unidade, como vimos, é o ato de sermos único. E como pode? Nós somos uma igreja de 20 milhões para frente, né? Já passamos dos 20 milhões de membros. Nós estamos em mais de 200 países. Como pode esta igreja ser única, ser um só, como Cristo pediu ao Pai que fôssemos? Existem, então, alguns passos, como nós separamos para analisarmos, que vai nos trazer, aliás, aqui ainda, que é justamente o primeiro, esse daqui, as nossas doutrinas. Mas antes de entrarmos especialmente nas doutrinas, eu havia colocado 2 textos aqui. Opa, tem que voltar aqui agora. Como é que eu faço para voltar, meus jovens? Acho que é aqui embaixo, né? Aqui. Jesus, ele, quando orou por unidade da igreja, é muito provável que ele percebia que entre os discípulos havia algumas dificuldades. E uma delas nós encontramos no livro de Marcos. Marcos 9:9. Em certo momento, Jesus estava caminhando com eles a Cafarnaum e eles ficaram para trás conversando. E quando Jesus chegou ao destino, ele perguntou para eles: o que é que vocês estavam conversando? E esse texto é a resposta dos discípulos. Ele diz assim, ó: eles, porém, guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Em uma outra ocasião, uma mãe de 2 dos seus discípulos chegam a Jesus querendo solicitar algo a Jesus. Então Jesus pergunta à mulher o que ela deseja, e a resposta dela foi essa daqui: permita que no teu reino esses meus 2 filhos estejam um à tua direita e o outro à tua esquerda. E se a gente continuar lendo os versos depois do 21, a gente vai ver que os outros discípulos se chatearam com isso. Mas eles não se chatearam porque a mãe havia feito aquele pedido, mas porque eles também gostariam de estar à direita ou à esquerda de Jesus quando ele viesse no seu reino, certo? Então, nós podemos entender que a preocupação de Jesus ao orar por unidade da igreja era algo visível que ele tinha à sua frente. Embora aqueles discípulos estavam com ele já há mais de 3 anos, ele percebia que ainda havia diferenças entre eles que precisavam serem ajustadas. E nós conhecemos na história que sim, os discípulos ajustaram suas diferenças. Depois da ascensão de Jesus, eles vão para o cenáculo e ali, durante 10 dias, eles resolvem os seus problemas, eles abrem o seu coração sinceramente a Deus, o Espírito Santo desce sobre eles e então o milagre da conversão e da unidade acontece na vida dos discípulos. Mas vamos então seguir para o primeiro passo pela qual nos importa, para que a gente consiga, mesmo nessa multidão de pessoas, de igrejas, de raças diferentes, conseguir ter unidade. O primeiro passo são as nossas doutrinas. Observe que na primeira igreja apostólica, na igreja primitiva, eles conseguiram desenvolver a unidade da igreja. No final nós vamos ler um texto que nos comprova isso. Só que ao passar do tempo, a igreja ela acabou permitindo a entrada do Estado dentro da igreja, e a igreja que antes era perseguida por adorar a Cristo, no futuro ela passou a perseguir em nome de Deus aqueles que eram fiéis a Deus. E isso aconteceu porque doutrinas errôneas desviaram os verdadeiros cristãos dos seus caminhos. E isso se estendeu por séculos, até que chegou o ano de 1844, quando surgiu-se um reavivamento através de Guilherme Miller, e nós conhecemos a história que teve o desapontamento por conta da esperança que eles tinham da volta de Jesus naquele ano. E quando isso acontece, o povo de Deus, às semelhanças dos discípulos, quando Jesus iria ser crucificados, desanimaram, e alguns voltaram para casa e não quiseram saber mais de estudar a Bíblia. Mas houve um grupo de pessoas que se assentou, que foi para o cenáculo, e por vezes nós encontramos no espírito de profecia que eles passavam noites orando, estudando a Bíblia, até que Deus lhes mostrasse qual era a vontade dele para a sua igreja. E por vezes, diz a irmã Ellen White,
em que eles, ao estudar um determinado texto e não chegavam a uma solução, não conseguiam compreender o texto, eles iam para suas casas e lá eles oravam e, por vezes, o Senhor, através de sonho ou visões, revelava ao irmão White qual era a sua vontade em relação àquele texto. Portanto, nós encontramos aqui uma similaridade entre aqueles apóstolos que foram ao cenáculo e buscaram o Espírito Santo para compreender e viver em unidade, com os nossos pais da igreja, os remanescentes, os pioneiros da igreja, que trouxeram as doutrinas que nós acreditamos hoje. E esta semana eu tive a oportunidade de ouvir o pastor Abidoral Sintra falar sobre as doutrinas. Eu não tinha esse conhecimento. Primeiro, nós temos até um livro, no Isto Cremos, que nos apresentam as 6 doutrinas da igreja e as 28 crenças. E a informação que ele trouxe, que eu achei bem interessante, é que para se formar uma crença da igreja adventista, é preciso no mínimo 50 textos bíblicos sobre aquele assunto. Menos do que isso, não é considerado uma crença. Mas é verdade que há outras crenças, como por exemplo, da volta de Jesus, que passa de 2.000 textos na Bíblia sobre esse tema. Sobre o sábado, tem mais de 1.000 textos apresentando a verdade do sábado na Bíblia. Portanto, nós temos uma doutrina sólida, onde a fonte é a palavra de Deus. Os nossos pais da igreja, eles desenvolveram, orientado obviamente pelo Espírito Santo, muitas maneiras para que a igreja estudasse a Bíblia a partir daí. E todos os departamentos que foram criados, aqui na Pituba nós temos quase 30 departamentos em atividade. Todos eles têm um único propósito: nos levar a desenvolver o conhecimento pelas doutrinas para que nós possamos viver em unidade, com o mesmo pensamento. Somos indivíduos distintos, porém a nossa filosofia, ela vai ser a mesma, a nossa crença doutrinária vai ser a mesma. É dessa forma que nós conseguimos nos tornarmos um em Cristo Jesus. Mas tem um departamento da nossa igreja que vocês conhecem como o coração da igreja. Qual é? Na última vigília que teve aqui, a gente percebeu que alguns irmãos estão preocupados com o coração da igreja, né? E houve aqui até um diálogo, acho que foi o Moléu que trouxe esse tema, e nós conversamos muito sobre isso. Mas embora a gente converse e se preocupe com o coração da igreja, que é a escola sabatina, a gente percebe que o coração continua batendo bem fraquinho. Nós precisamos mudar essa situação. E eu trouxe aqui alguns textos. Existe um livrinho que é quase uma cartilha, né, da escola sabatina. Conselhos sobre a escola sabatina. Eu creio que todos participam aí, que são professores, ou mesmo que são, já conhecem esse livrinho. Ele está assim, livrinho, tem PDF. Irmãos, um pedido de quem ama vocês: quando tiver a oportunidade, leia esse livro. Ele nasceu no coração de Deus para que a gente aproveitasse as delícias da palavra de Deus, para que a gente pudesse considerar, realmente aproveitar esse departamento que nasceu no coração de Deus, chamado Escola Sabatina. Eu trouxe aqui acho que uns 4 textos desse livro. O primeiro deles: nenhum homem, mulher ou jovem pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da palavra de Deus. Mediante acurado e cuidadoso exame de sua palavra, obedeceremos à injunção de Cristo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter tela a vida eterna, se são elas que de mim testificam, disse Jesus. Este exame habilita o estudante a observar intimamente o divino modelo, pois as Escrituras testificam de Cristo. O padrão deve ser examinado muitas vezes e cuidadosamente, a fim de ser imitado. Vocês já ouviram a frase que a Bíblia não se lê? A Bíblia se estuda. Por isso é importante, como diz, examinar, procurar, olhar para o texto e pedir a Ele o que Ele está querendo dizer para você, para que a gente consiga desenvolver um relacionamento com Deus através das Escrituras. E aqui sim vem um texto diretamente para os professores. O professor da escola sabatina tem no ensino da lição da escola sabatina um campo missionário que lhes foi dado. Não para, como papagaios, repetirem o que não se deram o trabalho de entender. São elas que de mim testificam, do Redentor, aquele que estão centralizadas nas nossas esperanças de vida eterna. Se os professores não estão
acho que é imbuídos do Espírito da verdade, e não cuidam de conhecer o que está revelado na palavra de Deus, como podem apresentar a verdade numa luz atrativa aos que estão aos seus cuidados? São textos de advertência. Hoje em dia é difícil falar de advertência na igreja, mas é para mim, né? Eu sou um dos professores. Nós precisamos levar isso muito a sério. Ainda para os professores, a oração de Cristo por seus discípulos foi: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se devemos ser santificados pelo conhecimento da verdade que se encontra na palavra de Deus, precisamos ter um conhecimento inteligente da sua vontade nela revelada. Precisamos examinar as Escrituras, não meramente devorando um capítulo e repetindo, sem termos o cuidado de entendê-lo, mas cavando as joias, a joia da verdade que enriquece a mente e fortifica a alma contra os enganos e tentações de quem? Do arqui-enganador. Mais uma vez, é estudar, não é ler. Mas a advertência também vem para outras pessoas. E aqui, desculpas frívolas para a negligência. E aqui é para os pais. Os pais apresentam frívolas desculpas por não se interessarem com seus filhos nas lições. A esses deixam de tornar-se versados nas Escrituras. Pais e mães excusam-se de disciplinar suas próprias mentes. Não buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas exaltam o que é temporal sobre o que é espiritual e eterno. Essa desconsideração por Deus e abandono da sua palavra é um exemplo que o exemplo que dão aos seus filhos é que eles moldam a mente segundo o padrão do mundo e não conforme a elevada norma erigida por quem? Por Cristo. E então, aqui, esse texto, ele está escrito aos jovens. No início, a escola sabatina, pelo que eu li nesse livrinho, me parece que ela era mais direcionada às classes juvenis e jovens. Mas nós conhecemos que a escola sabatina se tornou para todos nós, né? Os adultos também. Então, onde tiver jovem aí, vou colocar irmãos. Vamos lá. Muitos irmãos dizem: não tenho tempo de estudar minha lição. Que estão eles, porém, fazendo? Alguns estão aproveitando cada momento para ganhar alguns centavos a mais, quando este tempo dedicado ao trabalho, consagrado ao estudo da Bíblia e seguidas as suas lições, ajudá-los-iam mais que a importância ganha pela sobrecarga de trabalho. Aproveitaria mais do que ser despendido em desnecessários adornos. Preservaria o vigor da mente a fim de permitir a compreensão do mistério da piedade. E por fim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas esses mesmos jovens aqui, esses mesmos irmãos que professam ser cristãos, lisonjeiam-se os desejos do coração carnal, seguindo suas próprias inclinações. E o tempo de graça concedido por Deus para que se familiarizasse com as preciosas verdades da Bíblia é devotado à leitura de novelas e fictícias. Acho que terminou por aqui. Deixa eu ver. Encontrei esse texto também aqui, não é no Conselho para a Escola Sabatina, mas traz a importância do estudo da Bíblia. Patriarcas e Profetas, no capítulo 51. A abundante iniquidade prevalecente hoje pode ser atribuída em grande medida à deficiência no estudo e na obediência das Escrituras. Pois, quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado o seu poder para restringir as más paixões do coração carnal. Portanto, o mal, ele se prolifera no mundo quando nós nos afastamos do estudo da palavra de Deus. E, por fim, com o abandono da Bíblia, tem vindo o abandono da lei de Deus. A doutrina, lembra? A doutrina segundo a qual os homens estão livres da obediência aos divinos preceitos tem enfraquecido a força da obrigação moral e abertos as compostas da iniquidade sobre o mundo. Já lemos bastante, vamos agora meditar um pouco de tudo isso e trazer alguma experiência que possa nos ajudar a movimentar o nosso coração no sentido de aproveitar o tempo que Deus nos dá para
nos enriquecer no conhecimento que nos fortalecerá a nossa unidade. Aqueles que já me conhecem sabem que eu nasci nesta igreja, a Igreja Adventista. Por 28 anos estive nela, depois me afastei por 17 anos. E quando eu estava 17 anos afastado, isso aconteceu e foi no Covid no ano de 2021. E eu quero trazer essa experiência só para registrar, talvez eu já tenha até falado isso aqui. O que Deus fez em minha vida para que eu pudesse valorizar, a partir de então, o estudo e a leitura das Sagradas Escrituras. Nesse momento eu estava há mais ou menos uma semana já internado na UTI. E, como eu disse, eu estava afastado há 17 anos, e nesses 17 anos, a minha Bíblia, ela continuou, e era exatamente essa daqui que eu tinha antes, ela continuou fechada. As poucas vezes que eu peguei foi em alguma mudança para tirar de uma caixa e colocar em outra. 17 anos sem abrir essa Bíblia. Depois de uma semana na UTI, uma enfermeira lá colocava o celularzinho dela para que eu ouvisse músicas evangélicas. Ela era de alguma igreja, provavelmente pentecostal, e as músicas não me falavam muito. E um dia ela me perguntou se eu tinha algum cantor preferido, e eu, Fernando Iglesias e Nadson Portugal. E eu passei uma semana ouvindo Fernando Iglesias e Nadson Portugal. Quando chegou no sábado, eu senti uma fome, uma necessidade de abrir este livro. E especificamente nos evangelhos, eu precisava ler, começar de Mateus e ler até o último de Lucas, João, né? E eu sabia, eu trabalho no hospital que eu fiquei internado, eu sabia que no setor que eu trabalho tinha aqueles Novo Testamento pequenininho. E eu falei então com um colega da UTI para que ele ligasse para o meu setor e pedisse para que alguém trouxesse o Novo Testamento. Passou 3 ou 4 horas, chegaram 3 colegas, aproveitaram e já vieram me visitar, só que elas não trouxeram o Novo Testamento porque elas disseram que não encontraram esse Novo Testamento lá. Elas trouxeram uma Bíblia enorme. O fato é que aquela Bíblia pesada, eu não tinha forças para segurar. O que eu quero dizer, irmãos, é que não espere estar no UTI para ter fome da palavra de Deus. Embora nesses 17 anos eu pedi a Deus justamente isso, cada um tem a sua história, Deus usou dessa forma. Eu tentei abrir aquela Bíblia, eu apoiava aqui na perna para ver se eu conseguia, e alguns versículos eu li, mas eu não passei daquilo. A saturação descia, o monitor apitava, e eles vão me entubar, e eu tive que parar. A Bíblia foi fechada, e 45 dias que eu fiquei ali, ela ficou na minha cama. Na hora do banho, eles colocavam na mesinha, depois colocava de volta, e ficou lá até o dia que eu saí da UTI. Deus sabia que eu não ia ler aquela Bíblia. E quando eu volto, saio de alto, que eu vou para o setor que eu trabalho, eu encontrei lá os Novos Testamentos. Por que as minhas colegas não encontraram? Eu não precisava ler, Deus precisava saber. Lembra que nós ouvimos aqui ontem? Que eu queria. Deus muda o nosso querer. Ter sede e fome da palavra de Deus. Então não espere chegar onde eu cheguei. Aproveite o tempo que você tem e se dedique ao estudo desse livro. O outro passo, depois de estudarmos a Bíblia e encontrarmos nela as doutrinas que vai nos unir a Cristo, o outro passo é esse aqui, a missão. No versículo que nós já lemos, no 23, diz assim, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste. Qual é a razão da unidade? Por que Cristo pede unidade? Para que o mundo saiba que tu me enviaste. A razão de nós vivermos em união e podermos, através disso, ter o Espírito Santo atuando em nós, é para que nós sejamos missão. Não é para outra coisa. Podemos realizar outras atividades sociais, não tem problema, faz parte da união. Mas a unidade em Cristo, ela existe por uma razão, para que a gente revele o Pai, para que a gente revele a Cristo ao mundo, aquele que por nós deu a sua vida, e no final, como diz, aquele que nos amastes, assim como também ele amaste a mim, né? Diz o texto. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ter como prioridade na nossa vida a missão. E sobre missão, depois, nesses últimos 4 anos para cá,
vocês devem conhecer a Sala 57. Eu aprendi com o pastor Wagner algo que mudou muito a minha visão sobre missão. Nós não somos chamados a fazer missão. E na mensagem de ontem, se vocês perceberam, foi trazido exatamente esse ponto. Nós somos chamados a ser missão. E isso tem uma diferença muito grande. Quando nós somos missão, nós somos 24 horas por dia. Lembra no final da mensagem do pastor ontem? Se onde você chegar, Jesus está com você, só precisa falar, só precisa abraçar, você só precisa caminhar e Jesus vai estar sendo visto pelas pessoas que estão ao seu redor. Eu desenvolvi nesse período um costume de quando sempre que sair de casa, especialmente para o trabalho, de me colocar nessa condição para Deus. Me use para acessar as pessoas que eu vou estar em contato hoje, especialmente meus pacientes, aos colegas de trabalho. E recentemente eu vivi uma experiência também bem interessante, que eu queria compartilhar. Para quem não sabe, eu trabalho no setor de psiquiatria. Eu acho que é sabido por todos que a pior condição do ser humano quando ele perde a sua sanidade mental, nós costumamos dizer assim, é quando ele rasga dinheiro ou como ele ingere as suas próprias dejeções. E essa segunda opção era o que essa paciente estava fazendo. Primeiro dia, eu cheguei, ela internou, ela estava nessa circunstância, depois eu saí, 2 dias depois eu volto para dar um plantão, ela continuava contida, fazendo a mesma coisa. Só que quando eu passei para ir para o posto de enfermagem, ouvi ela cantando um louvor. E naquele dia eu fui distribuído para ficar cuidando dela, e quando eu fui então medicá-la, eu perguntei a ela, você pode cantar um louvor para mim que eu ouvi você cantando? E sabe o que ela fez? Eu sou desafinado, viu? Ela disse assim, além do rio azul. Eu não consigo mais, eu abri o celular, encontrei o cantor nosso que canta com coral, fugiu o nome dele agora, Riso, Mateus Riso, não é isso? Mateus Riso, para aquele coral lindo cantando, e coloquei para ela ouvir. Ela gritava, ela chorava e cantava, e entre choro, grito e cantando junto com o coral, ela dizia, mãe, mãe, mãe. Eu só posso entender algo. A mãe daquela paciente ensinou sobre Jesus para ela. Com certeza a mãe dela foi lembrada naquele momento porque aquela música lembrava. Sabe, irmãos? Infelizmente a nossa igreja tem muita gente que não está na igreja hoje. E muita gente, filhos de grandes missionários, que pregaram para o mundo, que pregaram para muita gente lá fora, que foram missionários, que fizeram missão, melhor dizendo, mas que não viveram missão. Não podemos perder os nossos filhos. Esta é a maior herança que Deus nos deu. Nós carecemos de compreender esta missão. É os nossos filhos. E sabe por que às vezes os nossos filhos não conseguem desenvolver o cristianismo, como foi o meu caso, e cheguei a sair, porque nós pregamos doutrinas sem viver as doutrinas. E quem mora com a gente sabe que a gente não vive. O lado de fora não sabe, mas o dentro de casa sabe. Por isso é que é importante a gente viver a experiência do cristianismo de forma genuína. Eu não pedi permissão, mas eu vou mencionar só por alto. Nós descemos ontem para orar aqui embaixo. E a irmã Judete, emocionada, contou para a gente um testemunho lindo. Ela está aqui, o Reinaldinho também deve estar por aqui. Ontem nós tivemos aqui uma mãe e um adolescente nessa igreja, porque Reinaldinho é missão. Ele testemunhou para uma família e talvez outras pessoas serão alcançadas através desse testemunho, porque ele, movido pelo Espírito Santo, e não dando um estudo bíblico, eu acho que ele nem falou de Bíblia, não sei o que ele falou para o rapaz, mas o fato é que o testemunho dele como cristão, pela experiência que ele está vivendo, e que Deus te abençoe, meu querido, que você continue sendo uma bênção na casa de Deus e para Deus. Ele trouxe ontem aqui uma mãe e um filho. Eu os cumprimentei ontem na saída, agradeci pela visita deles, e o jovem é Cauã, não? Sábado que vem eu estarei aqui de novo. Sabe, irmãos, é só isso que Jesus pediu para a gente, para que a gente fosse missão.
Se a gente formos um, onde nós estivermos, nós estaremos trazendo, arrebanhando pessoas para o reino de Deus. Mas eu creio que o tempo já está terminando, então eu vou falar do último passo, que é exatamente isso daqui. Distribuição de recursos, fidelidade. Primeiro, eu quero mostrar para vocês, sei que foi distribuído aqui, então todos aqui ganharam esse livro. Pelo menos um por família foi distribuído o ano passado aqui pelo nosso irmão Genilson. E eu confesso a vocês que quando eu recebi, até em casa, eu e minha esposa, a gente julgou erroneamente. Porque dá a impressão às vezes que a igreja só nos oferece livros falando sobre mordomia. E passou um bom tempo e a gente não leu esse livro, mas eu comecei a lê-lo esse ano. E eu posso dizer a vocês, mais uma vez, de alguém que ama vocês, leiam este livro. Jesus disse que o assunto de mordomia é complicado às vezes, né? Mas Jesus disse que é mais fácil um camelo, é isso? Passar pelo fundo de uma agulha, de um rico entrar no reino de Deus. Ele conhece o coração humano, ele sabe da dificuldade que nós temos com isso. Por ser esta nossa grande, talvez a nossa pior dificuldade para renunciar o eu e fazer o que Cristo diz, né? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É por isso que nós precisamos atender os conselhos de Deus sobre este assunto. Mas falando sobre a questão da fidelidade, por que a importância da distribuição dos recursos para fortalecer a nossa unidade? Eu volto mais uma vez à escola sabatina. Na lição da escola sabatina, todo trimestre, nós temos uma igreja mundial e talvez a única igreja que trabalha desta forma, onde que os recursos não ficam aqui, só aqui na nossa igreja, eles são distribuídos pelo mundo todo. Cada trimestre, um local do mundo é abençoado com a arrecadação mundial para que ali seja pregado o Evangelho. E neste trimestre, a região do mundo que está sendo abençoada com esses recursos é a divisão do Pacífico Sul-Asiático. E entre os projetos que estarão sendo realizados com esta arrecadação desse trimestre, são 4 que estão aqui, mas eu vou citar só o primeiro, que é uma escola de ensino infantil no Seminário Adventista da União de Mianmar. É um país da divisão sul-asiática. E eu quero traçar, eu trouxe aqui quais são algumas das dificuldades. Algumas das dificuldades para que a mensagem possa progredir aí nesse país. E diz que lá então tem restrições em reuniões e publicações. A Igreja Adventista tem enfrentado desafios na realização de reuniões públicas e na produção de materiais de evangelização devido a regulamentos e políticas governamentais. E por fim, a religião dominante em Mianmar é o budismo Theravada, né? Alguma coisa assim, seguido por cerca de 89% da população. O budismo é uma parte central da cultura e da vida cotidiana de Mianmar. Portanto, nós entendemos que é uma região de difícil acesso ao Evangelho. E nesse trimestre, a Igreja Mundial está unida no propósito de levar a salvação a esse lugar. Passando então pelos 3 passos importantes para a nossa unidade da igreja, é compreender que nós precisamos ter profundidade nas nossas doutrinas. A mesma lição da escola sabatina que estamos estudando hoje está sendo estudada no Japão, na Ásia, no Egito, em qualquer lugar do mundo, a mesma lição, o mesmo texto bíblico, a mesma doutrina. Isso é a única forma de mantermos a nossa unidade doutrinária. O outro passo é que a unidade doutrinária, ela nos leva a promover e sermos missão. Não há sentido aprender e ficar guardado para mim, eu tenho que levar isso a outras pessoas. E ao mesmo tempo, ela vai nos trazer a noção mundial que temos, e que eu devo começar, diz lá o texto, primeiro a Jerusalém, a Judéia, e vai até os confins do mundo. Eu começo dentro de casa, mas eu tenho nessa amplitude criada, nessa estrutura criada por Deus, a oportunidade de levar ao mundo, através de 10 centavos que a gente doa aqui, vai chegar em Mianmar e fazer com que essa mensagem de salvação seja levada a todo o povo, a toda criatura.
Eu quero ler só 2 textos para terminar. Se eu estiver passando o tempo, me perdoe aí. Para que a gente entenda que a oração de Jesus, ela foi imediatamente atendida para os discípulos e que ela precisa ser também atendida para nós. Quando Jesus, então, volta para os céus, os discípulos, eles... Deixa eu passar aqui para vocês ver o texto. Eu não coloquei o texto aí, nós vamos ler na Bíblia. Então, você tem um tempo aí de abrir a sua Bíblia, seja no celular, onde for. E vamos juntos aqui ler esse texto. Atos, capítulo 2, os versículos 42 a 47. E nós vamos encontrar, nós vamos ler bem devagarzinho, vocês vão prestar atenção. E vão ver que nesse texto, nós encontramos os 3 passos que nós passamos aqui hoje. Já no 42, o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir dos pães e nas orações. Entendemos aí? Perseveravam, eles estudavam, eles se aprofundaram na doutrina de Cristo. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Conseguimos ver aqui a fidelidade, desprendimento financeiro para que a igreja pudesse crescer e se unir. E por fim, no 47, diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentavam-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Missão. Portanto, os apóstolos aqui, eles completaram, eles praticaram esses 3 passos que nós passamos. Eles estudavam a palavra, a doutrina, eles exerciam a missão e eles se desprendiam daquilo que poderia impedi-los de viver a unidade. Nós temos uma mensagem principal como povo que acredita na volta de Jesus. E eu quero ler esse texto. Abra aí Apocalipse 14. É um dos textos que nós devemos ter sempre vivos em nossa mente para que nós possamos levar essa mensagem de salvação à humanidade. Se vivemos e fortalecemos a nossa unidade, Apocalipse 14, 6 e 7, será uma realidade constante em nosso coração. E então aqui diz o seguinte: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Esta é a nossa missão, anunciar essa mensagem de salvação a todo o povo, né? Mas vamos começar por aqueles que estão dentro da nossa casa. E essa prática, ela é desenvolvida através daquilo que nós aprendemos lindamente ontem aqui. Ter Jesus habitando em nós. Onde nós chegarmos, Ele vai estar. Não precisamos ser grandes mestres doutrinários, mas nós precisamos ter profundidade o suficiente para que Ele habite em nós. E ao Ele habitar em nós, nós vamos nos desprender das coisas deste mundo e sermos testemunhas verdadeiras e fiéis. Portanto, meus queridos, unidade pode envolver todas as coisas. Todos os momentos sociais da igreja são importantes. Mas se nos momentos sociais, as atividades sociais da igreja, não houver esses 3 passos em nosso coração, não estiver movido por esses 3 passos, até os eventos sociais podem transformar em grandes confusões. E nós já vimos isso. Recentemente, até antes de uma reunião aqui, o pastor conversando com a gente, né, ele citou um exemplo de um baba aí, lá, acho que Feira de Santana, que ele participava, e que a coisa tomou um rumo tão grande que acabou, né? Era tanta confusão, porque não basta estarmos juntos, precisamos estarmos juntos, movidos pelo mesmo Espírito.
E o que vai nos dar profundidade nisso? A Bíblia, a oração, estudo da palavra, testemunho, e sermos desprendidos daquilo que nós temos. Se o nosso coração está voltado a servir a esse Deus e a ser o povo que vai subir com Ele quando Ele voltar, que a gente passe a valorizar mais cada segundo que nós temos, sobretudo para abrir a palavra de Deus. Vamos ficar em pé para falar com nosso Deus? Grande Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor deixou a Tua palavra, deixou o Espírito Santo. Mesmo que já passou mais de 2000 anos da oração sacerdotal em que o Senhor orou por nós, pedindo a unidade, nós podemos ser hoje abençoados por ela e ter em nosso coração o desejo de querer ser transformado pelo Teu Santo Espírito a viver esta unidade. É verdade, Deus, que às vezes as atividades do dia tomam o nosso tempo, impedindo com que a gente se aprofunde no conhecimento da Tua palavra, com que a gente examine o nosso coração para que Jesus possa estar dentro de nós e sejamos testemunhas vivas do Teu amor. Mas nós estamos aqui para pedir que nos ajude nesse propósito, que nos transforme, que nos dê a bênção de sermos verdadeiros cristãos, porque é só assim que o mundo há de conhecê-lo, conhecer o Teu amor e se preparar para encontrar contigo. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dê mais uma semana cheia da Tua presença e nos faça retornar aqui sempre que possível, para juntos partilharmos o pão e recebermos de Ti a Tua glória, a Tua presença e o Teu poder. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Todo ser que vive, todo nome do Senhor, toda criatura se derrame aos Teus pés. Ao som da Sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Amém.
das águas. Eu acho que é depois desse. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e que já se sente perdido, vinde tomar e beber, e vive em seus ouvidos, e suas almas viverás. Quem estiver com sede, vinde às águas, buscarás Senhor, enquanto se corre. Vai ter mais um, depois desse já? Vai ter mais um, Vão ser 3 músicas no caso. Estás, Vejo os teus caminhos, vejo homens seus pensamentos mais, e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Oi? Já passei lá. Oi? Ah, não. Não deu não. Incline seus ouvidos e sua alma viverás. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscarai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o limpo o seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Incline seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Obrigado. Não, só passar Quem estiver com sede, vinde às águas.